Boa noite, meus caros. Então, hoje nós mudamos o formato da aula. Não sei se aconteceu com vocês ontem, mas aconteceu com várias turmas, e inclusive com a turma do terceiro período. Eu estava lecionando a questão de travar o sistema da faculdade, tá? O Blackboard Open. Então, pensando nisso, a Cruvmara, o Bruno e o Fabiano se reuniram no dia de hoje, pela manhã, e definiram que nós faríamos da seguinte forma: a gente gravaria as aulas que seriam passadas nos primeiros horários, e no segundo horário a aula correria normalmente já pelo Blackboard, porque no segundo horário não trava. Parece que é uma sobrecarga muito grande de demanda de acesso à internet entre 19 e 20 horas. Então, devido a essa sobrecarga, o sistema ontem estava impossível de trabalhar. Então, para não haver prejuízo para vocês, é que nós estamos aqui agora fazendo essa aula por meio de gravação. O que eu vou solicitar para vocês, tá? Que vocês, qualquer dúvida que tenham, possam anotar e me falar sobre que ponto que é da matéria, anota a dúvida, tá? Que aí, quando for às 20 horas, nós nos encontramos novamente, aí sim pelo portal. Eu vou criar o link, vocês vão acessar, tá? Lá pelo portal. E aí a gente tira as dúvidas que tiverem referente a tudo que eu disser daqui para frente. Eu resolvi usar esse aplicativo, o Loom, porque o Blackboard também estava me dando um pouco de receio de ele travar e eu ter que parar e perder um tempo que eu não teria, tendo em vista que essa decisão de gravação ela foi hoje. Então, se tivesse sido anteriormente, provavelmente eu poderia ter pensado numa possibilidade de gravar no final de semana para deixar já gravado, disponibilizado durante um tempo maior, tá? Mas vamos caminhando que vai dar certo, tá bom? Na aula passada, a gente terminou o nosso assunto falando sobre a reconvenção. Encerramos tudo que tínhamos para falar referente à reconvenção, tá? Eu não sei se o meu áudio pode interferir na produção do áudio de vocês, só aumentando aqui um pouco o volume do meu aparelho, tá? E hoje, o próximo tópico que nós vamos trabalhar se refere à impugnação ou réplica do autor. Eu já disse em uma determinada aula que nem sempre é necessário que o autor venha fazer uma impugnação ou uma réplica. Alguns autores chamam de impugnação, outros vão tratar ela como réplica, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Para o processo civil, eles são sinônimos. Então, o que eu quero dizer? Que não é sempre que é necessário essa impugnação. A impugnação ela só vai ter lugar, de fato, quando o réu vier na sua contestação, na sua defesa, ou na sua reconvenção, principalmente na contestação, tá? Trazendo algum fato novo que possa, de fato, impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Daí, o legislador previu no artigo 350 que, acontecendo alguma dessas possibilidades, o juiz tem que intimar o autor para se manifestar sobre aqueles elementos que foram apresentados pelo réu na contestação. Entretanto, na prática, eu tenho que dizer para vocês que eles não fazem essa diferença, porque para saber se ele apresentou algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, é necessário que o juiz faça uma análise preliminar daquilo que tem no processo, da fase de postulação. Só que nem sempre o processo vai nas mãos do juiz depois da contestação. Qual que é a regra, tá? Da prática forense, quem atua sabe o que eu estou falando. O autor apresenta a petição inicial. Se teve audiência de conciliação sem acordo, o processo volta para a secretaria. Na hora que volta para a secretaria, já está correndo o prazo para o réu contestar, que são os prazos de 15 dias da contestação. Ele apresentando a contestação, automaticamente a secretaria já vai
intimar a outra parte para impugnar. Então, o escrivão, o chefe da secretaria, não tem a competência que eu quero dizer é o quê? Competência legal, tá, gente? Não é capacidade, não é competência de capacidade. Não tem a competência legal de fazer esse tipo de análise, tá? Não é dado a ele fazer essa análise, se foi apresentado algum fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor. Então, ele não vai fazer essa análise. Quem faz essa análise é o juiz. E quando que o juiz faz essa análise? Deveria ser realizada na fase saneadora. Mas aí eles terminam toda essa fase postulatória, inclusive com a impugnação, para depois abrir a possibilidade de análise do juiz para fazer esse saneamento do processo. Vamos ver o que fala para a gente o artigo 350. Olha aí, eu comecei no slide, que se refere a ele, tá? A impugnação ou réplica do autor. Ele diz o seguinte, estou até com ele na tela aqui, nem vou pegar meu código para poder ler. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de provas. Então, se houver algum fato novo que pudesse impedir a realização daquele direito, de fato modificar aquele direito ou extinguir aquele direito, é que deveria ser dado ao autor a possibilidade de manifestação, mas na regra sempre vai abrir esse prazo para impugnar, tá? A não ser que a gente tenha alguma comarca que tenha mais juízes, que aí não demandam tanto deles e eles consigam passar por esse crivo judicial antes de já determinar a intimação da parte para apresentar essa impugnação, tá? No caso da nossa comarca, quem faz estágio aí sabe que vai ter a impugnação, tá? Não estou falando nada de novo, é dessa forma que acontece mesmo, tá bom? E com relação à impugnação é isso. Vamos dar um exemplo prático. Imaginemos que na defesa o réu tenha apresentado aquelas questões de defesas indiretas que a gente colocou lá nas modalidades de defesa, eu não coloquei defesa direta, que é direto no mérito, e as indiretas. A questão de apresentar algum fato novo, ele entra também como uma defesa indireta, tá? Para a doutrina, é também uma defesa indireta. Então, se ele apresentar lá na contestação uma preliminar de prescrição ou uma impugnação à justiça gratuita, algum desses elementos, impugnação ao valor da causa que pode ser feito, vem o juiz, intima o autor no prazo de 15 dias para se manifestar sobre aquilo que foi apresentado na contestação, tá? Tecnicamente, seria isso. Vamos para frente. Aí eu coloquei para vocês uma jurisprudência. É um recurso especial do STJ, na verdade, e ele está aí com o artigo antigo, que era do CPC. Hoje a gente já vê o 350, tá? Então, tá aí na jurisprudência 333, inciso segundo. Vocês vão entender que é o 350, tá? Nos termos do artigo 333, inciso segundo do Código de Processo Civil, é ônus do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a não ocorrência do evento ou a renúncia do direito autoral pelo seu titular, tá? Então é ônus de quem demonstrar que aquele direito não existe, ou que ele já se modificou, ou que deve ser extinto por algum motivo esse direito do autor. É ônus do réu, tá? Se ele quer apresentar algo que venha impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, ele tem que fazer isso na peça de defesa e fazendo, vem o autor se manifestar sobre estes fatos no prazo de 15 dias, tá? Esse recurso especial, vocês podem ver aí que ele é de 2014, em sendo de 2014, a norma que era utilizada ainda como base era o CPC de 73. Até porque o nosso novo CPC, que é de 2015, ele só começou a viger no dia 18 de março
de 2016. Ele é de 2015, mas ele começou a viger em 2016, tá? Gente, eu peço desculpa para você se tiver algum barulho, porque hoje a rua aqui tá muito movimentada, o povo tá muito agitado, tá? Então, assim, se eventualmente isso atrapalhar alguém, acredito que não vai, não, mas é porque tá bem movimentado isso aqui, tá? Vamos tocar. O próximo item que nós vamos ver é a nossa conhecida revelia. A gente estudou lá atrás, lá quando eu falei para vocês, bem no início da nossa matéria de teoria geral do processo, sobre a capacidade, quando a gente falava da capacidade das partes, tem o artigo 72 que fala: quando houver réu revel, o juiz vai ter que designar um curador especial. E o que é esse réu revel? Tá? É justamente o que a gente vai ver aqui agora. O réu revel é aquele que não apresenta defesa. Tá, mas ele não apresenta defesa por que motivo? Ou ele não apresentou de fato porque não foi encontrado, está em local incerto ou não sabido, ou ele não apresentou porque ele eventualmente não tem nenhum interesse em apresentar defesa do processo, que é muito grave, muito temeroso, por sinal, ou ele não apresentou porque foi eventualmente citado por edital, ou até mesmo ele apresentou de forma intempestiva, tá? A defesa apresentada de forma intempestiva também é considerada como um réu revel. Aí, olha aí, eu coloquei para vocês. Ocorre a revelia ou contumácia quando o réu regularmente citado deixa de oferecer resposta à ação no prazo legal. Quando o réu regularmente citado. Gente, citação a gente já estudou lá atrás também, vocês devem ter visto no processo civil 1, quais são as modalidades. Então, quando eu falo regularmente citado, é sendo alguma daquelas modalidades que a gente estudou. Pode ser por oficial de justiça, pode ser por edital, pode ser por hora certa, pode ser por correio, qualquer daquelas modalidades que a gente estudou lá atrás. Então, se ele foi regularmente citado e permaneceu inerte, permaneceu silente ou apresentou fora do prazo legal a sua defesa, ele vai ser considerado um réu revel, tá? Isso na doutrina é chamado de contumácia passiva. Aí olha o que fala pra gente o artigo 344. Aí agora a gente já tá no novo CPC, tá? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Gente, eu tenho que dizer para vocês que a revelia é um ato fato. Por que a revelia é um ato fato? O simples decurso do tempo, sem a apresentação da defesa, já ocorre a revelia. Isso é o que a gente chamaria de situação que não precisa de nenhuma determinação judicial. A revelia é um ato fato, ela ocorre de per si. Traçou o prazo legal, pronto, não apresentou defesa, independente de qual seja a modalidade de citação, independente se tem ou não advogado constituído nos autos, é um réu revel. Agora, daí a ter os seus efeitos, é que é o X da questão, tá? Eu posso ter um réu revel e os efeitos da presunção da veracidade não serem aplicados, dada a situação de fato. É muito natural que isso possa ocorrer, tá? Então, nem sempre que um réu será considerado revel, eu quero dizer que o autor ganhou a ação, não. Daí a palavra presunção, né? Quando eu estou falando uma presunção, é algo que não é absoluto. Existe possibilidade, prova o contrário. Inclusive, se o próprio juiz analisar do contexto do conjunto probatório que tem nos autos, que razão nenhuma assiste ao autor, ainda que o réu seja revel, nenhum efeito prático vai surtir, porque não existe a possibilidade de o juiz julgar contra aquilo que está nos autos, tá? Ou, por exemplo, contra questões de direitos indisponíveis. Aí vamos seguir aí. Nem sempre a revelia ela vai
gerar também esses efeitos de presunção de veracidade. Não são todos os processos. E aí o próprio legislador estabeleceu algumas possibilidades de mitigação dos efeitos dessa revelia. Então, eu considero a revelia como um ato fato, tá? Ela ocorre pelo simples decurso do tempo, decurso temporal, e a presunção de veracidade seria o efeito material dessa decretação da revelia. Tá, a revelia ocorreu com o decurso do tempo. Pode ser que algum advogado coma mosca e o juiz também não observe isso e passe batido para todo mundo. E aí o processo vai transcorrer, ninguém vai alegar revelia, vai ter a sentença, seja ela de que forma que for, depois tem possibilidade de recurso e tal, talvez no recurso alegue. Eu agora, recentemente, eu tive uma sentença de improcedência numa ação de reintegração de posse, e aí, como a revelia não enquadra nas hipóteses de recurso através do agravo de instrumento, que ela não está lá no rol do artigo 1015, que inclusive é um rol que tem discussões, ele é taxativo, mas tem uma tese do STJ que firmaram recentemente sobre a relatoria da Nancy Andrighi, que diz que o rol lá é taxativo mitigado. Então, esse rol do 1015, ele estabelece quais hipóteses de decisões interlocutórias que eu vou atacar de imediato. E a revelia não está lá. Se a revelia não está lá, onde que eu ataco a revelia? Na preliminar de apelação. E assim eu fiz no caso que eu apresentei o recurso. Era uma ação de reintegração de posse. Era uma situação muito complexa, mas eu fiz o recurso. Aí o que aconteceu? O tribunal acolheu a minha tese de revelia, porque a defesa foi apresentada de forma intempestiva. E eu ganhei o recurso? Não, eu perdi o recurso no mérito. Então, no mérito, o meu recurso foi julgado improcedente. Reconheceram a revelia para, de fato, desentranhar a defesa dos autos, tá? Mas, no mérito, eu tive a improcedência dos pedidos. Assim como na faculdade, gente, está passando um caminhão de lixo aqui agora, tá? Vocês me desculpem, mas são coisas da vida, tá? A gente está dentro de casa, bem confinadinho, mas eles fazem muito barulho, tá bom? Olha só a jurisprudência que eu coloquei para vocês. É um agravo regimental, tá? O ministro relator é o Marco Buzzi. Olha o que aconteceu nessa situação. Ao examinar a presunção de veracidade decorrente da revelia, da qual trata o artigo 319 do CPC, gente, 319 do antigo CPC. No atual, não é o 319, é o 344, 345, tá? O juiz deve atentar-se para os elementos probatórios presentes nos autos, formando livremente sua convicção, para só então decidir pela procedência ou improcedência do pedido, revelando-se, portanto, a força relativa do princípio da revelia. O que eles disseram? Revelia, é relativo os efeitos da revelia. Não quer dizer que vai sempre aplicar a presunção de veracidade, que seria o efeito material da revelia, não. Vai analisar o conjunto probatório que está nos autos. Se o conjunto probatório for todo contrário ao direito do autor, não tem razão de ser de o juiz, ainda que seja o réu revel, presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, porque o que vem primeiro é o elemento de convicção do magistrado, tá? Então, diante disso, nem sempre será aplicado esse efeito material de presunção de veracidade, tá? Que é o efeito prático da revelia, que é o ato fato. Seguindo. E aí eu falei que o próprio legislador estabeleceu para a gente algumas possibilidades de exceções a esses efeitos da revelia, tá? As exceções, elas estão presentes no artigo 345, e nós vamos analisar aqui quais são essas situações. O artigo 345 diz que a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. E qual que é o efeito mencionado no artigo 344?
presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, quando que não vai produzir esse efeito? Se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação. Então, se houver uma defesa, eu tenho 4 réus, se um apresentar defesa, não vai haver os efeitos de revelia para os demais. Pode até ser considerado revel, tá? Não tem problema nenhum. Ah, é um réu revel? É um réu revel. Vai ter os efeitos? Não. Tá? O segundo, se o litígio versar sobre os direitos indisponíveis. Se o direito é indisponível, então, ainda que o réu seja revel, não vai ter como o juiz considerar como verdadeiros fatos alegados pelo autor. Uma ação de, vamos aqui usar um exemplo, exoneração de alimentos. É um exemplo muito prático. Exoneração, o filho fez 18 anos, o pai entrou com uma ação de exoneração de alimentos. O filho, devidamente citado, não apareceu para contestar a ação. Vai gerar o efeito da revelia? Não necessariamente, vai depender da situação, porque nem sempre o maior de 18 anos ele é de fato capaz. Pode ser que ele seja maior de 18 anos e incapaz. Então, se eu tenho um maior de 18 anos que ainda é incapaz, não pode o juiz, diante dessa situação, considerar como a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O pai foi lá e só falou, fez 18 anos. Mas fez 18 anos, mas é portador de algum déficit, de alguma... Na verdade, é uma pessoa com deficiência, né? Que tem uma deficiência que o incapacita. Inclusive uma incapacidade que afeta diretamente os atos patrimoniais da vida civil, tá? Então, vai ter esses efeitos? Não, tá? Não quer dizer que fez 18 anos que pronto. Aí já presumo como não precisa dos alimentos. Não. Somente se for uma pessoa capaz que realmente a presunção de necessidade ela morre aos 18 anos. Mas se eu estiver diante de uma pessoa que é incapaz, tá? Aí não tem como. A qualquer momento que essa mãe aparecer no processo e falar, olha, ele é incapaz. Na audiência, pode chegar na audiência e falar, olha, ele é incapaz. Pronto, matou todo o processo do réu, tá? O inciso terceiro é a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere como indispensável à prova do ato. A gente já falou disso na hora que a gente estava falando da impugnação especificada, né? O artigo 341 fala que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato constantes na petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Aqui também tem a regrinha da presunção das não impugnadas, né? Aí o inciso primeiro fala, não for admissível a seu respeito confissão, ou no segundo, que é justamente o que eu quero chegar aqui pra gente. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere da substância do ato. Gente, vai existir uma presunção de veracidade. Se, por exemplo, você está numa ação de divórcio e não foi juntado uma certidão de casamento que prova que de fato eles são casados, e se eventualmente esse documento surge no decorrer do processo e prova que de fato não eram casados ainda? Entendeu? Então o juiz não tem nem como dar andamento nesse processo, porque se falta o documento que é indispensável à prova do ato. Ah, por exemplo, se você estiver diante de um inventário e você não juntou a certidão de óbito, então, assim, se é um documento indispensável à prova do ato, não vai ter a produção do efeito, não, tá? Da revelia. E o inciso quarto, ele diz que as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Aqui, se o autor estiver falando mentira, né, gente? Se ele estiver falando mentira, tiver claro lá a mentira dele, não tem como o juiz julgar. Às vezes a situação é tão esdrúxula, tão clara e transparente, ao contrário ao direito do autor,
que aí não tem como, tá? O juiz considerar isso e eventualmente decretar a revelia com os seus efeitos. Pode ser o réu revel? Pode ser revel. Vai ter os efeitos da revelia? Aí é outra história, tá? Aí olha o que fala o artigo 346. Os prazos contra o réu revel, no caso aqui contra o revel, tá? Mas eu entendo que é o réu revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. O juiz, ele tem que decretar a revelia, tá? De certa forma, ele tem que decretar a revelia. E aí, quando que vai contar o prazo do revel, que não tem advogado constituído nos autos? Quando o juiz decidir e aquela decisão for publicada no órgão oficial, tá? Aí o juiz decretou a revelia, essa decisão vai ser publicada ainda para a secretaria, quando ela for publicada, conta os prazos dele. E aí o juiz já decreta a revelia, gente, já nomeia um curador especial para fazer a contestação por negativa geral. Está lá no artigo 72, tá? Do CPC, que a gente estudou isso. Uma das hipóteses de nomeação de curador especial é quando não é apresentada a defesa, o réu é revel, tá? Aí o prazo para o curador especial apresentar a defesa corre justamente da publicação da decisão no órgão judicial, tá? Aí o parágrafo único. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Quer dizer que ele é revel, ele não pode mais aparecer no processo, não pode participar de audiência, não pode fazer mais nada? Não! O legislador não quis dizer isso. Tá? São a revelia é para aquelas situações que, de fato, a vontade das partes, elas podem estabelecer alguma questão. Se eu estou diante de um direito indisponível, não existe a possibilidade dos efeitos. Então, assim, em qualquer momento ele pode entrar no processo, mas se for uma questão só patrimonial, que não exige nenhum tipo de prova técnica, então, meu filho, se você chegou aqui, pode até entrar no processo, mas você vai entrar e vai ter os efeitos, tá? Isso vai ser analisado como, gente, caso a caso, tá? É o caso concreto que vai dizer. Não tem como você criar uma fórmula geral, por isso que a norma a gente chama ela de abstrata. A gente vai tentar encaixar naquela determinada hipótese, tá? Com relação à revelia, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou colocar o outro material que eu já havia até enviado, tá? Para vocês, vamos lá. É justamente a aula 7. Tá. Vamos lá. Eu enviei hoje cedo esse novo material, tá? E aí, o que que acontece com a gente? Deixa eu até tentar aqui abrir um novo slide, só para me fazer aqui um desenho para vocês. Vou abrir um slide em branco e vou voltar para o modo de apresentação, tá? Vocês lembram quando a gente estava... Lá vou pôr de verdinho também, que vai ficar bonito, que vai combinar. No início da nossa disciplina, eu fiz para vocês uma linha do tempo. Nossa, ficou retinho, né? Tá perfeito isso. Eu fiz uma linha do tempo, que é difícil, tá? E nessa linha do tempo... Peraí, apagou sozinho aqui. Não, volta lá, peraí. Deixa eu voltar. Vamos lá. Nessa linha do tempo... Gente, considere isso como uma linha do tempo, por favor, tá? Nessa linha do tempo, eu coloquei a divisão que a gente tinha de uma fase postulatória, a fase saneadora e a fase decisória, tá? Apagou sozinho aqui, mas vocês desenhem aí, tá? Então a gente tem essas três fases. Eu tenho a fase, na verdade são 4, tá? Eu deveria ter desenhado mais uma ali. É a fase postulatória, a fase saneadora, a fase instrutória e a fase decisória. Tá? 4 fases no processo, assim, ó, bonitinho. Vamos lá, esses desenhos aí, bonitinho, a linha do tempo de vocês, divide em 4, tá? E aí a gente, cada um desses 4 é uma fase do nosso processo, tá?
cada um desses quatro, sendo a primeira postulatória, a segunda saneadora, a terceira instrutória e a quarta a decisória. Encerrando com a impugnação do autor e depois da apresentação de todas as peças processuais que a gente tinha, a gente saiu da fase de postulação. Não quer dizer que não haverá mais postulação. Vai haver sim. Só que a gente entra numa nova fase do processo, que é justamente a fase saneadora. Essa fase saneadora, ela está presente, ela inicia no capítulo 9, tá? Do CPC, quando fala assim, das providências preliminares dentro da fase de saneamento, no artigo 347, tá? O que é essa fase saneadora? É a fase de limpeza do processo. É a fase em que vai se realizar toda uma análise de tudo que está nos autos, vai se verificar quais são de fato os objetos controvertidos, onde eu tenho controvérsia, onde eu não tenho controvérsia, para ver o que eu necessito de seguir com o processo ou aquilo que eu já posso resolver de imediato, entendeu? Tem situações que não vai precisar de prosseguir com o processo se identificar que não existe mais objeto controvertido, ou se já está madura a causa para julgamento. Se o juiz entender que ele já tem elementos suficientes para fazer o julgamento, ele precisa de instruir, de ir para a fase instrutória? Não. A fase instrutória, ela tem lugar quando há necessidade de produção de prova oral, tá? Havendo necessidade de produção de prova oral, vai ter a fase instrutória. Senão, nem precisa. Já fica aqui no saneamento e já parte para a decisória, tá? Vamos lá. O que o juiz tem que fazer, então? Então, ele vai analisar petição inicial, quais são os pedidos que eu tenho na petição inicial. Contestação. Quais são os pedidos da contestação? Houve reconvenção? Contestou a reconvenção? Belezinha. Houve impugnação? Quais são os elementos apresentados na reconvenção e na impugnação? Nesse ponto, aí vamos pegar o que eu tenho de objeto litigioso e o que não é. Vamos imaginar uma situação de um divórcio. Na petição inicial, o autor pediu o divórcio, alimentos, guarda e regulamentação de visitas e divisão patrimonial. Tá? 5 pedidos. Então, eu tenho vários pedidos. Na contestação, o réu falou assim, olha, concordo com o divórcio. Eu concordo com os alimentos, eu concordo com a guarda, eu concordo com a regulamentação de visitas, mas eu discordo da partilha de bens conforme apresentada na inicial. Eu discordo de como está sendo feito o pedido de partilha desses bens. A questão patrimonial, para mim, eu discordo, porque para mim não são todos esses bens apresentados, eu consigo fazer prova de que o nosso casamento era no regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, eu tenho bens que são individuais, que não se comunicam nessa partilha de bens, tá? Aí o juiz vai fazer essa limpeza, ele analisou, olha, achei qual que é o elemento controvertido, é só o patrimônio. Então ele pode até mesmo, tá, gente, o legislador estabeleceu a possibilidade do juiz realizar um julgamento antecipado parcial do mérito. Ele pode julgar antecipadamente todo o mérito, se ele entender que já tem elementos para isso, ou ele pode julgar apenas parte do mérito, mas aí ele já limpou aquela questão, o processo só vai prosseguir com relação ao patrimônio. Então, a fase de saneamento ela é boa por isso, porque ela permite ao magistrado e a todos aqueles que participam do processo entender quais são, de fato, os elementos controvertidos. Tá? Para não ficar, às vezes, em audiência produzindo prova desnecessária. Eu quero o divórcio. Eu vou em audiência produzir prova com relação ao divórcio? Não, quer divorciar, o outro concorda, pronto, acabou. Não tem que tocar mais nesse assunto. Tá? Aí vamos ver o que fala pra gente. Quais são essas providências preliminares? Gente, vocês vão falar assim, mas o 350 está lá nas providências preliminares.
Vocês lembram que eu falei com vocês que o correto seria o processo subir para o juiz fazer essa análise preliminar e depois falar, olha, impugna ou não impugna? Apresenta a peça de réplica ou não? Mas eu estou falando aqui na prática como que funciona, tá? O correto, tecnicamente correto, seria, depois dessa análise agora que nós vamos falar, é que o juiz pedisse para impugnar, tá? Na prática não é assim que ocorre, mas nós vamos ver o correto e como que acontece na prática. Olha o que fala o artigo 347. Fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo, conforme o caso. Então, o magistrado já tem aí uma autonomia, porque ele vai tomar conforme o caso. Conforme o caso, ele entendeu que a impugnação era necessária primeiro, tá? Aí a primeira hipótese aí que eu coloquei para vocês é na hipótese de revelia. Olha o que vai acontecer se o réu não apresentar a defesa. 348 que fala para gente. Vamos lá. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as estiver indicado. Então tá, o juiz viu que o réu é revel, tá? Ele pode, num primeiro momento, se ele analisar, vamos pegar as duas situações, tá? O juiz viu que o réu é revel, o que ele vai analisar? Comporta os efeitos da revelia, essa situação, ou não comporta os efeitos da revelia? São estes dois pontos que ele vai analisar nas providências preliminares. Se comporta os efeitos da revelia, o que ele faz? Julga. Já vai para a decisão. Se ele entender que a causa já está madura, já pode ir para a decisão. Agora, se ele analisar e falar assim, não comporta os efeitos da revelia. Se não comporta os efeitos da revelia, ele não pode presumir como verdadeiros os fatos. Então, o que ele vai pedir? Vai passar para a próxima fase, falar com o autor. Autor, produza as provas que você pretende utilizar daqui para frente no processo. Se o autor eventualmente falar, olha, as provas são as constantes já do processo, ou se ele não apresentar nenhuma prova nova, o juiz pode determinar a produção de alguma prova que ele entenda necessária, ou ele pode julgar. Agora, se o autor falar, não, eu tenho prova testemunhal, eu tenho prova pericial, eu quero que sejam produzidas essas provas. Aí toca o processo, tá? Então, no caso de revelia, na análise preliminar, o juiz vai fazer essas duas análises. Se é possível já ir para a decisão, porque é aplicável o efeito material da revelia, que é o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ou se não é possível a aplicação dos efeitos. É até possível a decretação de revelia, porque a revelia é ato-fato. Mas não vai acontecer o quê? Não vai ter a produção dos efeitos. Aí determina que o autor apresente as provas que ele pretende produzir no feito, tá? Este é o primeiro análise, em caso de revelia. E no caso de apresentação de contestação? Aí que é o ponto que eu falei com vocês, gente. Se for uma defesa indireta, que aí ele pode ter alegado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o juiz vai chamar ele para impugnar. Tá vendo como que seria tecnicamente correto? Apresentou a contestação, sobe o processo para o juiz. Subindo para o juiz, ele faz essa análise preliminar e fala, olha, tem fato impeditivo, modificativo ou extintivo? Impugna. Aí sim ele desce e vai para o autor impugnar. Por isso que o nome é providência preliminar, porque ele ainda está dentro da fase de saneamento. A fase de saneamento, nesse caso, ela pode se estender um pouco mais, sem nenhum problema. Tá? Então, se for uma defesa indireta apresentada na contestação, intimação do autor para manifestar. Tá? Esse que é o tecnicamente correto. Tá? E se na contestação foram apresentados também preliminares? Ô, gente, ficou tudo tópico 1 aí, tá? 1, 2. As preliminares também são hipóteses de defesas indiretas, tá, gente?
pode até considerar 1.1 aí. Se o réu alegar na contestação qualquer das preliminares processuais roladas no artigo 337, o juiz também vai determinar a oitiva do autor para manifestação, exercício da ampla defesa do contraditório. Tá? Olha só, o artigo 351, o que ele fala? Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de provas. Tá? Então, ouve-se o autor no prazo de 15 dias, permitindo a ele produzir as provas que ele deseja. E aí, a letra C, gente, eu coloquei como se fosse uma letra C. Em seguida, se verificar a ocorrência de. Então, ó, letra A, revelia, letra B, contestação e letra C, tá? Agora. Em seguida, se verificar a ocorrência de nulidades ou irregularidades sanáveis, mandar supri-las no prazo de nunca superior a 30 dias, tá? É o que fala o artigo 352, olha só. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Vamos dar um exemplo aqui para ficar talvez mais claro dessa situação de uma nulidade sanável. Vamos imaginar que uma mãe entrou com uma ação de alimentos e no decorrer de todos esses atos que foram postulados, um de seus filhos atingiu a maioridade. Aí, na análise saneadora do juiz, que é essas providências preliminares que ele tem que tomar, ele verificou que o menino atingiu a maioridade e não tem procuração nos autos. Não constituiu advogado para defender ele. A partir do momento que ele atingiu a maioridade, naquele exato momento, a mãe deixa de ser a representante legal dele para fins principalmente de capacidade processual. Aí ele atinge aquilo que ele já tinha, que a legitimidade já é dele, mas ele também vai avocar para si a capacidade de representação no processo. Então, o que o juiz vai ter que fazer? Olha, intimar a parte para poder apresentar a procuração nos autos, de qual vai ser o advogado que vai representar ele nos autos, tá? Isso é um vício que poderia extinguir com o processo? Nunca. É um vício sanável. Se é possível corrigir, qual que é o princípio que está lá descrito e que sempre se preza no processo civil? Primazia da decisão de mérito. Sempre que puder encerrar com o feito no mérito, encerre com ele no mérito e não na forma. Vícios sanáveis podem e devem ser corrigidos. Tá, gente? A primazia da decisão de mérito, ela está lá no início do nosso CPC, eu falo dela direto. Salvo melhor juízo, ela está no artigo 4º, isso mesmo, tá? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, tá? Então, assim, sempre que puder corrigir qualquer irregularidade, abre esse prazo para corrigir. Aí eu coloquei também uma jurisprudência para vocês. Ela é mais antiga, tá? Mas olha o que ela fala. Segundo já proclamou a turma, aí colocou qual que é o RESP, que houve a proclamação similar a essa que eles estão proclamando, não se deve nulificar o processo por deficiência sanável sem antes ensejar a oportunidade da parte suprir a irregularidade. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Se o código já fala, por que você colocou isso? Não está acrescentando nada para mim, não? Mas por que eu coloquei? Porque isso foi numa época em que se encerrava com o processo por qualquer errinho. O CPC de 73 era um CPC extremamente formal e não se preocupava com essas questões de aproveitamento de atos, não, extingue, se quiser, entra de novo. Tá? Hoje não, hoje a visão mudou, se ampliou os conceitos, viu que o processo não pode ser uma mera formalidade. Não é uma mera formalidade, mas ele é sim um caminho para a obtenção de um direito. E um direito que às vezes não pode aguardar. Então, se pode aproveitar, por que encerrar? Tá? Então, sempre que puder sanar o vício nessa fase, o juiz pede para poder sanar.
Cadê aí? Olha, gente, tem alguém gritando aqui de fundo, vocês me desculpem, mas a vizinhança hoje está eufórica. Eu não sei qual que é o motivo, mas deve ser, eu sei qual que é o motivo, sim. Aí a gente imagina o que que aquele povo não sofre no Big Brother Brasil, né? De ficar confinado. A gente não dá conta também. Fica confinado, fica tudo louco aí, olha. Tá vendo a agitação que tá hoje aí, essa vizinhança. Nem sempre é assim, geralmente fica silencioso. Aí vamos lá. Letra D, intervenção do Ministério Público. O artigo 178, ele estabelece quais são as demandas que são obrigatórias à participação do MP, né? A intervenção dele em determinados processos. Por exemplo, se eu tiver a participação de incapaz em todos os atos que forem praticados, vai ter que abrir vista ao MP para ele ver se está sendo resguardado todos os direitos disponíveis da parte, tá? Se não está tendo nenhuma questão que está prejudicando. É como se fosse uma garantia a mais para o processo, principalmente no caso de incapazes, tá? É uma garantia maior ainda, porque não é só o pai e a mãe vir e falar, olha, é isso, não. O MP, se ele tiver que intervir, também nesse momento o juiz vai determinar que abra-se vista para ele, inclusive para ele manifestar se deseja que seja produzida alguma prova específica. Gente, não é raro às vezes que tem uma situação de processo que envolve interesse de incapaz, que o juiz determina a intervenção do MP e o MP pede estudo social para saber como que está a situação de fato. Porque ele não conhece nem A nem B. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Como que vai resolver essa questão? Aí pede-se a realização de estudo social para entender, tá? Letra E, aí que eu coloquei para vocês. Verificar se existe alguma questão prejudicial do mérito. Também, se nessa situação, se há alguma questão que prejudica a análise do mérito, quais são as questões que podem prejudicar a análise de mérito? Prescrição, decadência, tá? Se houver alguma possibilidade de situação que vai suscitar uma extinção do processo, também o juiz vai abrir vista para a parte contrária manifestar no prazo de 15 dias, tá? Aí o juiz ele está respeitando um princípio que a gente estudou lá na teoria geral do processo, que é o princípio da proibição de decisão surpresa, tá? O artigo 10 do CPC, ele estabelece que o juiz não pode decidir em grau algum jurisdição sem que seja dado oportunidade às partes de se manifestar sobre aquele elemento, tá? Então, em respeito a isso, sempre que houver uma possibilidade de uma decisão sobre determinada matéria, o juiz tem que antes abrir vista à parte para se manifestar, tá bom? Letra F, tá? É também nesse estágio das providências preliminares que o juiz vai analisar se cita litisconsórcio, se vai haver ampliação do polo ou passivo ou ativo do processo, se acolhe alguma hipótese de intervenção de terceiros, imaginemos que foi feita uma denunciação ali de um chamamento ao processo, ou um pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tá? É nessa fase que o juiz analisa se tem que citar mais pessoas, se tem que acolher ou não aquele pedido de intervenção de terceiros que foi realizado dentro do processo, tá? Aí, fazendo isso, gente, numa situação dessa, a parte que for citada vai ter que apresentar a contestação de novo, vai ter que abrir prazo para o autor impugnar, então as coisas às vezes demoram e demoram muito, tá? Aí vamos lá, eu coloquei para vocês uma observação importante, tá? Pode até não haver necessidade de nenhuma providência preliminar em caso como o da revelia, tá? A não ser que seja a hipótese do artigo 345, são as exceções, ou de contestação sem a arguição das matérias do artigo 337 e 350. Gente, nem sempre vai haver necessidade de providência preliminar. É necessário, o juiz vai analisar. Às vezes já está tudo tão redondinho para ele poder julgar, que ele vai julgar conforme o estado que o processo se encontra. Que aí é justamente o próximo item que a gente vai trabalhar. Entretanto,
eu vou parar a aula por aqui hoje, tá? Com este tema. Então, a gente viu na aula de hoje, tá? A gente viu impugnação, revelia e providências preliminares. Na próxima aula, a gente começa em julgamento conforme o estado do processo. O que eu vou pedir mais uma vez? Assim que vocês assistirem essa aula, anotem as dúvidas e às 8 horas da noite a gente abre o portal Blackboard. Eu vou estar enviando o link para vocês. A gente abre o portal Blackboard para poder fazer o debate sobre as dúvidas que possam ter surgido, tá? Eventuais questões que possam não ter ficado muito claras. Eu, particularmente, vou confessar que eu prefiro o calor humano, tá? E eu prefiro estar vendo vocês estarem aí, mesmo que seja de longe, mas vocês estando participando, porque aí a gente sente se tá indo, se pode ou não caminhar para frente, mas vamos caminhando, é a ferramenta que a gente tem. Vocês receberam hoje, acredito eu que tenham recebido, os comunicados. Então, na semana que vem a gente já vai ter prova, mas essas matérias que eu estou lecionando não entram na prova. E aí, o que a gente pode fazer? Até para vocês já irem analisando, tá? Para a gente conversar depois das 8 também. A gente pode, na segunda-feira, fazer uma aula, ao invés de tocar a matéria, como eu estou dizendo, fazer uma aula de revisão. Tá? A gente faz uma aula, como é no segundo horário, aí eu vou ser premiado, vou conseguir ter vocês aqui ao vivo. A gente faz uma aula de revisão para a prova que vocês vão fazer. Tá? A gente larga a mão disso tudo que a gente viu agora, de forma virtual, até aqui. A gente iniciou, acho que a gente iniciou, foi justamente foi a aula passada, a primeira aula que a gente teve. Enfim, eu vou lembrar aqui até que ponto que a gente viu em sala para a prova, que eu acredito que foi até a questão da procedência liminar do pedido e também teve contestação. Mas aí eu vou analisar aqui direitinho, às 8 a gente volta e aí a gente já vê direitinho a matéria e a gente faz uma revisão, tá? Além do que eu posto aqui no portal mais uns exercícios que eu dei só fechado, mas eu já tenho umas questões abertas para mandar para vocês estudarem. Tá? E vocês estudam e a gente pode, por exemplo, vir na segunda-feira resolvendo essas questões, se todo mundo estiver de acordo. Tá bom? Agradeço mais uma vez a paciência, tá? Principalmente com o sistema e até daqui a pouquinho, tá? Até para vocês. Até mais.